parece que tudo bagunça na vida da gente. Parece que nada dá certo, parece que as coisas não viram, e você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou com a vida bagunçada, eu estou com as coisas, parece que está tudo nos avesso. E é com você que eu quero falar nesta noite, é com você que Deus quer falar nesta noite. E eu te pergunto, qual é o teu sofrimento? Talvez seja uma dor física, talvez seja emocional, ou quem sabe até moral, não é? Que tem invadido a sua vida e tem gerado em você de verdade uma amargura. Tem gerado em você algo que você tem dificuldade até de mensurar por conta das dificuldades que você passa neste exato momento. E quando isto acontece, o desastre parece que toma conta da nossa vida. E o desastre que eu falo é de uma forma geral, familiar, nos negócios. Muitas vezes nós, por estarmos passando por sofrimento, nós temos desastre que a gente fala, meu Deus do céu, de onde vem isso? E é porque você está passando por um determinado sofrimento. E o sofrimento muitas vezes vem por uma decepção. Sim, decepção. Quem sabe nesta noite a sua vida está toda bagunçada porque você confiou plenamente em alguém e hoje você está decepcionado, não é? Eu dizia hoje para alguém, pastor que estava comigo, ele ouviu, eu preciso dormir. Eu não posso me decepcionar. Não foi o que eu disse, pastor? Não posso me decepcionar. Quando você se decepciona, você perde o sono, você perde o apetite, não é? Você perde a alegria, você perde a paz, não é? E muitas vezes você está decepcionado com o homem que você casou. Você casou, você disse a ele que você seria fiel, que você estaria se dando, mas de repente o teu marido não é nada daquilo que você imaginou. Ou quem sabe é o inverso. Você fez tudo por uma mulher e de repente esta mulher, ela está te decepcionando. Acontece todo dia, não é? Com o amigo, com o namorado, com o noivo, com o próprio sistema em que você vive lá na fábrica, lá no teu comércio, lá onde você mora, o próprio sistema em que nós estamos vivendo no nosso país. De fato, a decepção, ela causa sofrimento. E não adianta você dizer que não, porque eu sei o que é isto. Eu sei o que é ser decepcionado. Mas quem sabe você esteja sofrendo por conta de uma enfermidade. Talvez não em você, mas talvez de alguém que você ama, de alguém que você tem uma boa proximidade, de alguém que você costumava conversar todos os dias, um amigo, uma pessoa chegada, e essa pessoa está enferma. E o médico disse, olha, não tem jeito. Ela vai viver tantos meses, ela talvez não consiga virar o ano, e isto traz o quê? Sofrimento para a gente. Eu já passei por isso, eu sei o que é isto. Eu sei o que é o médico dizer assim, olha, dona Estela, infelizmente, seu filho não vai voltar. Estava dizendo do meu irmão que veio a falecer, 50 anos de idade, fez 3 cirurgias no coração, e na última ele teve lá um problema, e que ele de verdade perdeu completamente seu sentido, e ficou durante praticamente 8 meses vegetando. Eu sei o que é isto, que sofrimento é este, mas quem sabe, como a própria mãe Evinha falou aqui nessa noite, por conta de um falecimento de um ente querido, do pai, da mãe, não é? A gente sofre. Você sabe o que é isto? Quando você perde alguém que ama, você sofre. Quando você ama, você sofre. Mas quem sabe o seu sofrimento não seja por morte, mas seja por algo pior do que a morte. O que é pior que a morte, pastor? Ingratidão. Não existe coisa pior do que a ingratidão. Ingratidão, irmãos, ela faz com que nós soframos. A ingratidão, ela traz de verdade consequências ameaçadoras na nossa vida. A ingratidão é algo que você jamais está imaginando, porque você faz, você ajuda, você investe, você traz para dentro da tua casa, você muitas vezes
ou coloca como o amigo número 1, a amiga número 1, de repente, essa pessoa, ela é ingrata com você, e simplesmente ela te vira as costas, ela simplesmente te troca por absolutamente nada. E você diz, mas não é possível, eu fiz tudo, eu ajudei, eu levantei, como é que pode ser isso? Não é assim? Isso traz o quê? Isso traz sofrimento. Traz sofrimento. E não adianta dizer que não, porque é. O sofrimento, irmãos, é algo que às vezes nós temos dificuldade de explicar. Nós temos dificuldade de comentar. Por quê? Porque muitas vezes nós sofremos porque perdemos o nosso próprio caráter. Se você é uma jovem, de repente você perdeu o que você tinha de mais precioso, que era a sua virgindade. Você perdeu, quem sabe, não é mesmo? Um filho que você criou com carinho e hoje ele está jogado às traças, em droga, no crime. Você fala, não é possível. Eu estou decepcionado porque, de verdade, eu construí, eu fiz, hoje eu perdi minha casa, perdi um investimento, perdi alguma coisa. São perdas na vida. Isso traz o quê? Sofrimento. Pastor, mas e daí? E daí? Tem jeito? Você está vivo? Você está vivo? Está vivo? Está todo mundo vivo aqui? Lá em cima está todo mundo vivo? Então tá, tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não vim aqui hoje simplesmente para te levantar com uma palavra que talvez seja uma palavra que venha te motivar. Eu vim aqui hoje para mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que independente do teu sofrimento tem jeito. Que independente do momento que você passa, Deus pode mudar a tua história. Que independente daquilo que você está passando, e que muitas vezes você procura nem mesmo comentar, e você se isola, porque parece que o melhor remédio é se isolar. Deus me traz aqui hoje para te dar uma notícia boa. Hoje Deus pode mudar a sua história. O teu sofrimento vai cair por terra. Aquilo que te traz tristeza, desarmonia dentro da tua casa, o Senhor pode mudar isto. Mas tem jeito. A Bíblia diz que há jeito. E se a Bíblia diz que há jeito, eu creio piamente, porque esta aqui é a palavra de Deus. Nada mais do que isto. Nada mais do que isto. Mais do que isso, palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela muda o ser humano. A palavra de Deus, ela faz com que nós nos alegremos. E a Bíblia, ela está repleta de situações em que muitas vezes as pessoas diziam, não tem jeito, mas eu venho para te dizer, não existe dor que Jesus não possa curar. Você crê nisso? Não exista dor que Jesus não possa curar. Você tem coragem de dizer isso para o teu irmão aí que está do teu lado? Diga para ele, diga assim, ó, não existe dor que Jesus não possa curar. Irmãos, é possível? É. Então vamos lá, como é que a gente começa? Jesus, certa vez ele falou alguma coisa, que às vezes nós passamos por esse texto, e a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Jesus nos ensinou que na hora da muita dor, é muito importante permanecer nele. Como é que é? É isto. Diga comigo, permanecer. Guarda esta palavra. Jesus disse assim, lá no capítulo 15 do livro de João, no versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, olha só, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Dá para crer no que Jesus está falando? Vou repetir o que está escrito no texto. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Opa, espera aí, então tem uma saída. Existe uma condição. Existe uma condição dentro desse texto. Qual é a condição? Permanecer nele. Como é que é esse negócio de permanecer nele? Irmãos, é tão simples, é tão fácil você ter esse entendimento. Sabe, eu dizia ontem no Douradinho, e tenho dito isso aqui também, nós estamos vivendo uma época que parece que a gente está desacreditando no Deus que nós servimos. Nós estamos desacreditando de verdade que a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós estamos desacreditando o que a Bíblia diz. Se você tiver com o celular ligado, desliga, olha para mim. Deus está falando com você. Não olha para o celular agora não, agora é hora de você prestar atenção na palavra. Veja só, permaneça em mim. Em mim? Foi o que Jesus disse, permaneça em mim. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser, pronto. Então está fácil? Tá. E como é que a gente vai entender isso? Vamos entender isso dentro da palavra de Deus. Primeira coisa, para você arrumar essa bagunça gerada pelo sofrimento na tua vida, primeira coisa, confie plenamente na soberania de Deus sobre a sua vida. Quando você fala permanecer em mim, eu preciso primeiro confiar na soberania de Deus na minha vida. O pastor, quando ministrava a oferta aqui, ele dizia uma coisa importante: Deus dá 100% para a gente. Deus dá 100%. E o texto fala para você destinar uma parte desse 100% na obra do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Quem manda na nossa vida é o Senhor. Quem, a partir do momento que você recebe Ele como Senhor e Salvador da tua vida, quem manda na tua vida não é você, mas é o Senhor. Veja só o que o profeta Isaías falou lá no Salmo 40, no versículo 10 de 11, ele fala assim: ó soberano, ó Senhor, vem com poder, com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeirinhos e carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O que o profeta está falando? Ele está falando de um Deus que é soberano. Deus que governa tudo e sobre tudo, que inclusive Ele vê o sofrimento dos seus filhos. O salmista no início ele fala assim: Senhor, por que o Senhor se esconde? Por que o Senhor está longe? Mas não, o profeta está reafirmando que o Senhor, independente de você ser uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião, Ele cuida. Deus não é insensível, Ele não é cego, Ele não é de forma nenhuma um Deus impotente, não. Mas o que eu preciso? Eu preciso permanecer nele. E a primeira coisa que vai demonstrar que eu estou permanecendo nele é eu crer piamente que este Deus, Ele é soberano sobre a minha vida. Sim, quando você crê, o teu sofrimento acaba hoje. Quando você crê que este Deus, Ele é um Deus, como o salmista fala no capítulo 66, versículo 7. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Então, não importa se você mora no bairro mais humilde desta cidade. Não importa se você mora no melhor bairro desta cidade. Deus está te olhando. Deus está te observando. Deus só precisa de uma coisa: que você permaneça nele. E a palavra dele permaneça em você. Que mais? O que eu preciso para de verdade arrumar a bagunça que foi gerada pelo sofrimento no meu dia a dia? Você já percebeu isso? Que quando você está sofrendo, parece que as coisas não viram de acordo com aquilo que você gostaria? Segunda coisa, espere pela justiça de Deus.
Eu demorei muito na minha vida, irmãos, para entender esse texto, para entender esse tópico. Eu, muitas vezes, pelas decepções que passei na vida, também pelas ingratidões que eu passei na minha vida, eu achei que eu deveria fazer justiça com as minhas mãos. Eu achei que eu deveria fazer justiça com as minhas atitudes, com a minha boca, com as minhas ações. Eu achei que eu tinha que fazer. Mas Deus foi tratando comigo. Deus foi tratando com a minha vida. Hoje eu comentava com o pastor Eli, numa reunião, acho que de manhã, de alguém que no passado foi tão injusto com esta igreja, foi decepcionante, foi ingrato. E hoje, a situação desse moço é uma situação difícil. Mas por quê? Eu não desejo mal para ninguém, quem sou eu? Mas Deus, Ele é o Deus que faz justiça. Se você quer arrumar a tua vida, essa bagunça, não fica você querendo fazer justiça com as suas mãos. Não adianta você ficar sofrendo de noite, praguejando. Eu quero que aquele camarada, eu quero que aquela fulana vá para o inferno. Não, irmão, para com isto. Você é servo de Deus, você é uma serva de Deus. Esse sofrimento só aumenta, mas quando você espera pela justiça de Deus, você fica em paz. Você não fez nada, quem faz justiça é o teu Deus. Se você for homem de Deus, mulher de Deus, Deus vai cuidar, a justiça é de Deus. É por isto que o próprio salmista, num capítulo antes, ele fala algo tremendo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Oh, irmão, estamos com tudo, você permanece nele, a palavra dele permanece em você, então ele é o teu juiz. Levante a sua mão se você crê nisso. Se ele é o teu juiz, creia no nome de Jesus, creia que ele é que faz justiça. Não adianta você querer fazer justiça, talvez pelo WhatsApp, talvez pelo Facebook, talvez não sei por onde. Não! Para com isso, em nome de Jesus. Diga: Senhor, olha, eu fui lesado, Senhor, eu fui injustiçado, Senhor, mas está nas tuas mãos. Deus é a sua justiça. Creia que Deus já viu a sua causa muito antes de você. Creia. Você não precisa ficar sofrendo por causa das injustiças. Não. Deus é justo. Deus é justo. Ele está olhando para você e para a sua dor neste momento. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer isto. Irmãos, eu já passei por isto. Eu já fiquei com muitos dias sem dormir, com dor no estômago, nervoso, dizendo: se eu pego, eu vou esganar o pescoço. Se eu pego, eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, Deus falou para mim: você não vai fazer nada, quem cuida sou eu. Você está entendendo por que você está sofrendo? Porque você quer fazer justiça com as próprias mãos. Não. Se você o buscar, Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele jamais abandona quem o busca. Ele jamais abandona quem permanece nele. Quem tem a sua palavra no seu coração. Como é que é esse negócio de ter a palavra no coração, irmão? Quando você sair por aquela porta para ir embora, você não pode se esquecer que você participou de um culto que Deus falou. Coma, remoe esta palavra que Deus está te trazendo hoje. Você está sofrendo de bobeira, para em nome de Jesus. Hoje o Senhor está dizendo para ti: vai arrumar a bagunça da sua vida a partir de hoje. É você que vai determinar isto, porque você está ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, e creia que Deus vai cuidar de você. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa.
a justiça humana, a justiça dos governos, a justiça do sistema, de nada resolve para nós. Não. Nós queremos piamente na justiça de Deus. Não sei se eu já contei, mas eu acho que eu já contei e serve nesse momento para a gente contar de novo. Quando o pastor Vandinho, esposo da Helena, dirigia Santa Felícia, chegou aqui um dia com um documento para fechar a igreja. E os vizinhos se juntaram e falaram muita coisa da igreja. E o decreto era para fechar a igreja de imediato. Eu fui no prefeito, fui não sei na onde, Ministério Público, não tem o que fazer. Agora tem um processo, vai ter que responder o processo. Os irmãos se viraram, se reuniam lá em certos lugares e tal. E chegou o dia da audiência. Tinha 8. O cara que fez a denúncia e 8 vizinhos apoiando ele. O escrevente era crente. Na hora que eu cheguei, ele já me identificou. Ele veio, senhor Ismael, pastor, o senhor pode assinar aqui, mas ele não era para assinar nada. Ele queria falar no meu ouvido. Ele chegou assim e disse: fique em paz. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Fique em paz, Deus vai te dar vitória. Amém? Eu não conhecia ele. Aí o juiz, fala o advogado, perdemos a causa. Perdemos a causa. Fechar a igreja, ou você readequar ela com... Nós íamos gastar na igreja, era para construir outra igreja. Amém. Fecha a igreja. Irmãos, passou 15 dias, 20 dias, nós ficamos orando. Irmão, nós não oramos... Eu instruí, inclusive, o Vandinho para ele. Falei: Vandinho, não ore contra os vizinhos. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Nada contra eles. Vamos orar. Entre uma oração, jejum. Passou um mês. O cara que fez a acusação morreu. Morreu do nada, irmão. Ninguém desejou a morte dele, ninguém pediu. O cara morreu do nada, estava vivinho, pum, morreu. Sabe o que aconteceu? Os 8 vizinhos que foram contra nós, foram todos lá na igreja. Pastor, nós queríamos pedir para o senhor que nós estamos tirando aquela acusação, tá? O senhor continua aí, fica com a tua igreja e está tudo certo. Eu não orei para ninguém morrer. O Deus que eu sirvo é o Deus de justiça, irmão. Aí, essa semana, eu estou lembrando desse caso, porque essa semana passada, o doutor Hélio até viu. Uma vizinha que foi contra a gente, ela entrou com uso capião do terreno que ela mora, da casa que ela mora. E ela pediu para quem ajudar ela? A igreja. Não foi assim, Hélio? Pediu para a igreja, se a igreja podia assinar um documento que ela mora lá há tantos anos e tal, e coisa, para ela poder. Porque quando você usa capião, o vizinho da frente, do fundo, do lado, tem que dizer que você estava lá há tantos anos. E aí pediu para nós. O doutor Hélio leu o documento, vimos que era só isso, pode assinar. Sabe por quê, irmão? A gente paga o mal com o bem. Porque quem faz justiça para nós é o Deus que você serve. E eu não preciso correr atrás. Não. Deixa que Deus cuida. Deus vai cuidar daquilo que aparentemente você está sendo injustiçado. Mas pastor, qual que é o esquema? O esquema é um só, é permanecer nele. Então, para você, primeira coisa, confie na soberania de Deus para a sua vida. Primeira coisa, Ele é soberano, está acima de tudo. Pô, para Deus, o Senhor é meu advogado, o Senhor é o cara, eu não vou correr atrás de ninguém. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, justiça é dele. Não queira crer em justiça de homem, mas é Deus que faz a justiça. Você quer arrumar bagunça? Você quer parar de sofrer? Pronto, confie que Deus é soberano sobre a sua vida.
Confie na justiça de Deus. Que mais? Creia que o Cristo que você serve ainda faz milagre. A Maria está ali, ó, vivinha. Segundo ela, já bateu com as botas 3 vezes, mas está ali, ó, respirando. Respirando. Sabe por quê? Porque ela continua crendo em milagre, o irmão Tenor continua crendo em milagre, suas noras continuam crendo em milagre, genro continua crendo em milagre. Milagre. Quando você continua crendo em milagre, o milagre acontece, igreja. Nós precisamos parar com esse negócio de não, milagre do tempo de Jesus. Que tempo de Jesus, Deus faz milagre ainda hoje. E nós ouvimos o maior de todos os milagres de um homem que fazia 40 anos que não se falava, e Deus mudou a história, porque é o Deus de milagre. Será? E como, irmão? A Bíblia está repleta de milagre. A igreja está repleta de milagre. Se nós tivéssemos tempo e pudéssemos ouvir aqui os irmãos, quantos milagres, quantos livramentos, quantos. Eu acho que eu nunca contei, eu vou contar hoje. Nunca contei isso, vou contar. Eu tinha comprado um carro, que é esse carro que eu tenho. Tirei da concessionária um dia. Fui para São Paulo. E convidei uns amigos para jantar com a gente. Um casal de amigos que muito me ajudou durante um ano inteiro. Nós fizemos um curso, eu e a pastora, e esse casal mais nos ajudou demais. São da Igreja Batista e nos ajudou muito. E nós convidamos eles para, jantar. Uma forma de gratidão, comprei um presentinho para ele, a pastora comprou um presentinho para a irmã, e fomos jantar. Jantamos, gostoso, comida japonesa que a gente gosta demais. Aí eu tirei o carro, falei, espera um pouquinho que eu ia pegar os presentes para dar para eles. Fui lá, peguei o carro do estacionamento, e vim e parei em frente ao restaurante. Carro tinha, acho que uns 200 quilômetros, não, 200, tinha 600 quilômetros rodados só. Irmão, eu entrei no carro, os presentes estavam atrás. No que eu abri a porta, veio um cara e arrebentou a porta do meu carro, do lado do motorista. Mas, irmão, o dia ainda viu, acabou. Pensa, isto era por volta de 11 horas da noite, no Tatuapé, aquilo ali é um vive fervilhante de gente, mas acabou com o carro. Eu não sofri nada, só o susto, porque se o cara me pegasse, se eu saísse 1 segundo antes do carro, o cara me pegava, não pegava a porta. Aquele barulhão, vocês imaginam, todo mundo correndo e tal. Eu entrei dentro do carro ali e falei, graças eu te dou, Senhor, pelo livramento. Está entendendo? Sabe o que é isso? É milagre que Deus faz ainda. Pode ser que eu não estivesse mais aqui, mas eu estou aqui, eu estou igual a Maria, estou aqui, eu dou a glória a Jesus que eu estou aqui. Se você gosta de mim ou não gosta, eu estou aqui. Pode dar glória a Jesus do mesmo jeito. Sabe por quê? Livramento de Deus. Você talvez não saiba quantos livramentos o Senhor te deu durante o dia, durante a semana, durante o mês, porque às vezes você não enxergou, mas o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que temem te livrou. Te livrou, acabou. Então, o que eu preciso crer? Eu preciso crer que Jesus ainda faz milagre. Que faz milagre. A mulher do fluxo do sangue fazia 12 anos. E a doença dela era uma doença que incomodava não só ela, incomodava qualquer pessoa que estivesse à sua volta. Ela era passiva de apedrejamento. Ela não podia estar entre a multidão, mas ela falou, eu vou e vou tocar na ordem, se eu tocar, estou curado. É por aí que você tem que fazer. A palavra de Deus é clara, se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em você, tudo que você pedir vai acontecer. É a Bíblia que diz, não é o pastor que quer te motivar, não, é a Bíblia que está te motivando, você precisa crer nisso, permanecer nele, permanecer com a palavra dele, e pode crer, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer no nome de Jesus. Irmãos,
eu quero reafirmar que Deus tem um milagre para você nessa noite. Basta que você creia. Eu não estou hoje preocupado com a sua dor e com o seu sofrimento. Eu estou preocupado que Jesus pode fazer milagre na tua vida hoje. Eu creio piamente nisso no nome de Jesus. Acabou. Permaneça nele e a palavra dele em você. Aí você vai declarar a soberania de Deus na sua vida. Ou seja, quem manda em mim, quem cuida de mim, eu só tenho um que cuida. Quem é? O meu Deus. Acabou. Eu aceitei Jesus como Salvador e acabou. A partir de agora quem manda na minha vida é o Senhor. As decisões eu consulto Ele. O que eu vou fazer eu consulto Ele, eu falo com Ele. E pode crer, quando você coloca Ele acima, as coisas acontecem. Quando você entende que a justiça vem dEle, as coisas vão acontecer na tua vida. Quando você crê que Ele faz milagre, Ele faz milagre. Ah, faz. E como faz? Pedro e João, quando subiam para o templo, olhou aquele coxo que eles estavam acostumados a olhar. Não pense, os irmãos, que aquele coxo foi colocado naquele dia. Não, aquele coxo estava lá todo dia. Mas pastor, por quê? Por quê? Me pergunta. Mas naquele dia, foi o dia do milagre. O cara vai e pede uma esmola. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. E o cara levantou e andou. Ele entrou no templo glorificando a Deus. Por quê? Porque naquele dia, quando os dois homens de Deus olham para ele e falam: meu camarada, ó, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Ele creu naquela palavra. Ele creu que aqueles homens de Deus estavam falando algo que ele nunca tinha ouvido. Na hora ele levanta e sai correndo para dentro do templo. E as pessoas: o que está acontecendo? O cara foi curado. Milagre. Você crê em milagre? Você que está em cima, crê em milagre. Se você crê em milagre, nessa noite você leva o teu milagre no nome de Jesus. Eu preciso de um milagre e eu vou levar ele no nome de Jesus. Deixa eu fechar dizendo uma coisa para você. O teu sofrimento vai acabar. E essa bagunça na tua vida vai acabar quando você tem perspectiva de uma vida eterna. Sabe aquela alegria que você tem quando você sabe que está chegando o dia do pagamento? Jesus, meu pagamento é dia tal. Agora, o quinto dia útil hoje em dia é assim, né? Quinto dia útil, está chegando. E quando tem um feriadinho no mês, você fica bravo, né? Você tem que ter um feriado. Meu Deus do céu. Não é assim? Quando você vai se casar, e não importa se você é homem ou se você é mulher, alguns consideram o dia mais importante, mais feliz da vida. Não é assim? Quando você vai na maternidade, e você vai lá para pegar o teu filho no colo, gente, não tem alegria maior do que esta. Você que é mulher, independente de ser cesariana ou um parto normal, quando a enfermeira vem com aquela criança ainda toda lambuzadinha e diz: está aqui, o sorriso aparece, porque você fala: puxa vida, eu gerei e Deus me deu. Não é assim? Eu estou falando porque eu sei que eu passei por isso por 3 vezes. 3 vezes. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. No parto da Mariana foi uma luta. Que luta aquele dia. Irmão, pelo amor de Deus. Eu levei Elaine para ter a Mariana às 14 horas. Numa sexta-feira. Foi sexta, Elaine? Foi, né? Foi sexta-feira, Elaine? Elaine, cadê Elaine? Elaine não está aqui? Está aí, não está? Está ou não está? Ah, está aí? Ah, tá, ela desceu? Parece que foi numa sexta-feira. 2 horas, o médico falou: pode vir 2h40, 3 horas que a criança está na mão. Entendeu? Tá bom.
Só que naquele dia, eu tive que atender uma ocorrência numa empresa que eu fornecia, que era Brastemp, que hoje é a Upor, né, americana. Quando eu chego lá, que era divisa com São Bernardo, com São Paulo, pertinho da igreja do pastor Genício, quando eu chego lá, 2 caminhões da empresa parados na porta da Brastemp. Falei, o que você está fazendo aí? Saíram de manhã da empresa para entregar? Eles não querem receber. O que é isso? Por quê? Diz que as peças estão tudo com rebarba. E quem trabalha aqui em metalúrgica, quem trabalha em estamparia mecânica, trabalhou, sabe que quando você estampa uma peça, não pode ter rebarba, porque quando você vai para a linha, você corta a mão. Mesmo se tiver de luva, corta a luva. Era aço inox. Era aquela parte de cima do fogão, que é de inox. Aí eu falei, nossa Deus, vamos lá ver. Quando eu chego lá, os homens, irmão, pensa nos homens bravos. E eles me chamavam de pastor, sabia que eu era pastor? Pastor, olha só o que vocês fizeram. Aí, ó, a linha vai parar, e se a linha parar, vou te falar uma coisa, vai ter a multa. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu saí dali, liguei para a fábrica, saí dali, fui em Guarulhos, numa sexta-feira, final de tarde. Quem já morou em São Paulo sabe o que é São Paulo, final da tarde. Se você pegar a Anchieta, você pegar aquela avenida que eu esqueço, que tem um rio no meio ali, que eu esqueço o nome. Não é do Estado, não, antes da do Estado, antes da do Estado. Depois eu peguei do Estado. Irmão, é demônio. Eu tinha que ir em Guarulhos, pegar 6 funcionários, que no meu carro só cabia 3 atrás e 1 na frente, mas trouxe 6, tá? Para levar para Brastemp, fazer retrabalho para eles não devolver as peças. E a Mariana já tinha nascido. Eu só fui conhecer a Mariana 8 horas da noite. A hora que eu cheguei no hospital para ver a Mariana. Nunca vou esquecer. Mas quando eu vi a bichinha, nós tínhamos 2 meninos. Nós só ficamos sabendo que era menina na hora. A Helene não quis saber o que era. Só soubemos que era menina quando nasceu. Você imagina, irmãos. E eu estava torcendo para ser menina. A Helene torcendo para ser menina, natural. Tinha 2 meninos. Quando eu pego aquela bichinha no colo, irmão, que alegria. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque se você quiser arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, você precisa ter perspectiva de vida eterna. A alegria de um nascimento de um filho, a alegria do casamento, a alegria de tantas coisas, é uma alegria imensurável, mas não tem maior alegria de saber que você vai morar no céu, não tem maior alegria de você saber que seu nome está escrito no livro da vida, não tem maior alegria do que você ter entendimento que, apesar de tudo, você é filho, e o Senhor, como disse o próprio Jesus, eu vou preparar lugar para vocês. Isso, irmão, é para mim e para você. Então glorifica a Deus, porque não tem coisa melhor. Você quer parar de sofrer? Quero. Alimente a perspectiva de vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que lá no livro de Apocalipse tem aquele texto maravilhoso. Ele, quem? Jesus, enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Você está entendendo? Então, coloca isso na sua vida. Olha, eu posso estar passando por um momento difícil, mas tem uma coisa, o céu me espera. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por isso que eu tenho entendimento, e você precisa ter o que Paulo dizia: morrer, para mim é lucro. Porque Paulo tinha, de verdade, o quê? Perspectiva de vida eterna. Apesar do quê? De ter sofrido muito. Mas eu venho com uma palavra profética para você nessa noite. E essa palavra profética está escrita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cadê os irmãos que amam a Deus? Está aqui? Está tudo aqui? Então está fácil. Então está mole hoje. Qual é o sofrimento que tem bagunçado a sua vida? Que tem te atormentado? Existe uma forma. E a forma é essa que eu mostrei para você. Baixa a cabeça, vamos orar agora.